Cris, boa noite, obrigado aí pela presença, né? Hoje Boa a gente noite. dá continuidade aqui na nossa capacitação. Queria rapidamente aproveitar uns minutinhos, roubar uns minutinhos da aula da professora Cristine para fazer alguns avisos, tá? Enquanto isso, o Edu vai autorizando aí os convidados na sala. Bom, avisos. Pessoal, teremos no dia 30 de maio, uma sexta-feira mais conhecida como, sem ser essa próxima sexta-feira, teremos uma visita técnica ao órgão gestor de mão de obra do Porto de Santos, o OGMO Santos, ok? Essa visita está com o link de inscrição no nosso grupo do WhatsApp, ok? Ela tem uma limitação de vagas de 15 pessoas. Até onde eu vi, a gente estava, acho que, com 7 inscritos, ok? Então, é uma visita que vai acontecer na sexta-feira, dia 30, às 9 horas. O OGMO Santos, ele fica aqui na Avenida Conselheiro Nebias, com o foco de mostrar, né, as atividades, principalmente de gestão da mão de obra avulsa portuária e o sistema de controle, né, de gestão de segurança do trabalho, saúde e segurança do trabalho. Ok, então essa visita está lá no grupo do WhatsApp, o link de inscrição. Agora, pessoal, mais uma surpresa aí para vocês, tem uma notícia boa, uma notícia ruim. Uma boa e uma não tão boa. Conseguimos vaga para uma visita ao Porto de Santos no sábado, dia 31 de maio, ok? Só que esta visita, o critério de seleção será o seguinte: primeiro, o link de inscrições será disponibilizado unicamente pela plataforma de ensino, ou seja, vocês obrigatoriamente terão que acessar a plataforma para fazer as inscrições. Aí uma notícia não tão boa, temos 20 vagas para essa visita ao Porto. Essa visita vai acontecer com um encontro na Fundação Senep, às 9 horas, lá no nosso modelo físico, né, ou para os arquitetos, né, na maquete do Porto. A gente vai fazer uma apresentação dos processos e infraestrutura portuária da Fundação Senep, o grupo, né, com veículo próprio. A gente vai se deslocar para o local de embarque, onde a gente vai fazer a navegação no canal de acesso ao Porto de Santos e verificando ali os terminais, né, do Porto. Outra notícia agora, né, aí, assim, aquele professor sacana, né, eu fiz um print aqui da frequência dos alunos. Qual será o meu critério, pessoal? Aqueles inscritos, né, que tiverem tido o acesso mais recente à plataforma estarão inscritos automaticamente até o 20º, ok? Ou seja, primeira questão, você tem que fazer a inscrição pelo link que vai ser disponibilizado amanhã dentro da plataforma. Segundo, você vai ser contemplado se você teve um acesso recente à plataforma de ensino. Então, aquele colega que teve uma plataforma hoje, teve um acesso à plataforma hoje, ele está automaticamente inscrito. Aquele colega que teve um acesso ontem, anteontem, semana passada, se ele estiver dentro dos 20, ele está inscrito, ok? Então, por ordem de acesso à plataforma, eu vou fazer essa inscrição até o 20º. Bom, essa é uma turma que a gente conseguiu disponibilizar 20 vagas, tudo bem? Com mais essas 15 do OGMO Santos. A gente pretende fazer mais 2 visitas, que eu ainda não vou anunciar, porque ainda não estão confirmadas, tá? Mas é isso, pessoal. Então, queria dar essas 2 boas notícias, assim, entendo, né? Se alguém tiver alguma dúvida, eu vou lançar todos esses avisos também no nosso grupo de WhatsApp. Combinado?
Se alguém tiver alguma dúvida, pode, inclusive, abrir o áudio aí, tirar, tudo bem? Ficou justo assim, professora? O que você acha? Merecimento, né? Eu concordo, eu acho que está certo. Critério de participação, Então. né? Que está assíduo ali na plataforma, eu acho que está certo isso. Legal, Vânia, boa pergunta. Quando sai a lista de confirmação de quem vai? Ok, eu vou pedir para que o nosso suporte coloque o formulário de inscrição amanhã ainda na plataforma, tá tudo bem? Vocês farão, vou chamar assim de pré-inscrição, aí eu vou verificar dentro desses inscritos aqueles 20 que tiveram o acesso mais recente à plataforma, e vou soltar a lista definitiva de inscritos também na plataforma, numa lista de PDF e também no grupo. Combinado? Então é isso, pessoal. Queria dar esses avisos, né? E aqui, sem tomar mais o tempo da professora Cristine, obrigado novamente, boa noite aos colegas que estão aqui. O Edu que gosta de fazer essa chamada, a chamada de presença, né, dos boa noites aí. Professora, o cockpit é todo seu. Tá certo, Alexandre, muito obrigada. Boa noite a todos, boa noite a quem entrou depois. Uma boa noite. Então, interessante essa visita ao Porto, né, de Santos. Deve ser muitas informações, né, para vocês, que principalmente trabalham, né, com a parte de segurança do trabalho. Eu acho que deve ser muito interessante mesmo, né, ver como é que é toda essa estrutura lá. E aí, então, hoje a gente vai falar um pouco sobre, nessa semana, sobre saúde mental e trabalho. A gente falou semana passada sobre gestão por competências, né, como que seria trazer essa parte de gestão por competências para dentro da empresa. Então, hoje a gente entra um pouco sobre saúde mental e trabalho. É um assunto que ele está muito em alta, né, dentro das empresas. Eu trouxe um resumo aqui das aulas que eu gravei para vocês, né? Então, para a gente discutir, eu trouxe alguns pontos mais importantes que eu achei para a gente discutir hoje em sala e para vocês trazerem como que é dentro da empresa de vocês para a gente discutir, né? Não trazer a prática. Hoje a gente vai fazer o inverso. Eu quero que vocês tragam a prática de vocês para compartilhar com a gente aqui, com os demais dentro da sala, né? Então, hoje, como a gente não consegue fazer nenhum exercício muito rápido aqui em sala, né, é um assunto que ele é um pouco mais delicado também, ele, né, acaba sendo um pouco mais profundo, então eu deixei para não fazer exercícios, então só para a gente conversar mesmo e vocês trazerem a experiência de vocês têm, né, dentro da empresa e que vocês têm conhecimento também para cá. Então, vocês, gente, fiquem à vontade, né, levantem a mão, se eu estiver aqui falando e não ver vocês com a mão levantada, vocês podem abrir o microfone e interromper, tá? Não tem problema. Pode ser que também que eu não consiga ver o chat ali, então vocês me interrompam, tá? Vou compartilhar aqui com vocês. Vocês viram que eu coloquei ali no material complementar. Quem acessou a plataforma, né, Alexandre, recentemente, e olhou o material da aula, eu coloquei como material complementar, já coloquei em PDF para vocês fazerem o download, o guia que foi disponibilizado para auxiliar na implantação da NR1, né, das alterações sobre a saúde mental, né? Então, esse guia ele vai auxiliar as empresas para aplicação, né, da NR1 quanto à saúde mental nas empresas. Então, é só fazer o download ali, que já coloquei o material direto para download. Deixa eu botar aqui para compartilhar. Estão vendo aí a apresentação? Sim. Sim, então tá. Hoje eu já dei aula de manhã, então eu já estou mais experiente aqui quanto à apresentação, viu? Hoje já foi direto.
Então, falando um pouquinho sobre saúde mental e trabalho, né? A gente vai falar, então, sobre saúde mental e trabalho. Eu trouxe um pouquinho sobre a NR1, né, e a saúde mental, e a sensibilização e as campanhas de conscientização. Então, eu coloquei para vocês, né, o que é a saúde mental. Hoje em dia, a gente ouve falar de saúde mental em todas as áreas, né, e principalmente na área do trabalho, ela está afetando muito as pessoas. Depois eu trouxe alguns dados aqui para vocês, alguns dados interessantes. Então, a gente tem que a saúde mental, ela é um equilíbrio emocional, social e psicológico. Então, ele tem esses três itens, né? Para lidar com os desafios da vida, trabalhar de forma produtiva, manter relações saudáveis e tomar decisões conscientes. Então, a gente tem que estar com esse equilíbrio, né? Entre o emocional, o social e o psicológico. Então, a saúde mental no trabalho, ela tem que estar, né? Ela vem se tornando uma pauta urgente nas organizações, então, ela é cada vez mais discutida, né? E cada vez mais, no entanto que a gente viu, né, que a NR1 ela teve essa sua atualização e acrescentou, né, as doenças psicossociais, né, então, tudo que trata de saúde mental, ela acrescentou como também medida de segurança do trabalho. Então, com essa crescente demanda, né, por produtividade, metas mais ambiciosas, rotinas mais estressantes, então, muitos trabalhadores, eles vêm enfrentando ansiedade, depressão, síndrome de burnout e outros transtornos relacionados, então, a esse estresse ocupacional. Então, quais são esses fatores, né, que afetam a saúde mental no trabalho? A sobrecarga, né, de trabalho, jornadas muito excessivas, cada vez mais as pessoas, elas tendem a trabalhar mais, né, cumprir mais jornadas, né, fora do seu horário de trabalho, fazerem horas extras, muitas vezes não remuneradas, mas porque elas acham que elas têm que terminar aquilo, têm que dar conta daquele trabalho. Um ambiente tóxico, conflitos interpessoais, então dentro da própria empresa existem conflitos, né? Falta de reconhecimento e valorização, então alguns itens eles estão interligados, né? Então, sobrecarga de trabalho, jornadas excessivas, e aí a pessoa espera esse reconhecimento e não tem, né? Então, falta desse reconhecimento e a valorização pelo trabalho que foi feito, uma cultura organizacional tóxica, assédio moral e sexual, a gente vê muito assédio moral também, e alguns casos de assédio sexual. Então, hoje em dia, a gente, depois eu comentei também nas aulas, né, existe muito assédio moral dentro das empresas e a pessoa, né, o empregado, quando ele sofre, ele não se sente à vontade, ele não consegue fazer denúncias, ele não consegue se abrir quanto a isso, né, então ele vai guardando e isso vai afetando a sua saúde mental. A insegurança, né, no emprego, isso a gente comentou muito, né, dos fatores que trabalham, né, que afetam na gestão de competências, a gente viu, né, que isso aí, nas empresas, a insegurança no emprego, né, as pessoas, elas... Desculpa, gente. Elas não, né, muitas vezes elas não buscam um trabalho, né, uma segurança, né, no trabalho. Elas querem, às vezes, outras formas de remuneração do que essa segurança no trabalho. Porém, existem aquelas que querem, né, a segurança. E aí, quando elas não se acham que elas estão seguras no trabalho, começa a afetar essa saúde mental. E aí também a falta de equilíbrio na vida pessoal e profissional. Às vezes o profissional afeta a vida pessoal e a vida pessoal afeta a vida profissional. Então, essa falta de equilíbrio entre os dois começa a afetar a saúde mental. Existem alguns dados, né, que eu achei. Então, em 2020, no auge da pandemia, 91 casos, né, de afastamentos por transtorno tiveram, né, no INSS por transtornos de saúde mental. Isso no auge da pandemia, né? Aí, em 2023, a gente já pulou para 283 mil casos. Então, a gente já viu que teve ali um número muito expressivo. E em 2024, passou para 472 mil casos, né, um pouco mais. A gente vê que em 4 anos o número
sei lá, aumentou 5 vezes, acho que quase 5 vezes, né? Então, isso é um número muito expressivo, quando a gente vê que foi somente por saúde mental, né, no trabalho. Então, esses afastamentos, eles são, né, tratados principalmente por ansiedade, depressão e síndrome de burnout, e aí eles trazem, né, para os cofres públicos um impacto financeiro de 3 bilhões, quase 3 bilhões, né? As pessoas, os empregados que ficam afastados pelo INSS, eles recebem, em média, um salário de R$ 1.900. Então, dependendo da empresa, a empresa até complementa, mas muitas vezes é esse o salário que o funcionário, né, recebe, e ele fica, em média, afastado por 3 meses. Então, são dados do próprio Ministério da Previdência. E aí, o que a gente tem também, que os estados com maior número de afastamentos, né, um número absoluto, então, com maior número de afastamentos, é o estado de São Paulo, talvez pelo número da população, o de Minas Gerais e o do Rio de Janeiro, mas quando a gente compara, né, o índice de número da população por afastamento em si, o Distrito Federal vem primeiro, depois Santa Catarina e depois o Rio Grande do Sul, né, em número de registros. E aí eu trouxe alguns dados de Santa Catarina para vocês, né, eram os dados que eram mais fáceis de achar aqui. Então, Santa Catarina, ele é o 10º estado mais populoso do Brasil, porém ele está em 4º lugar, em 2024, né, ele ficou em 4º lugar nos números absolutos de afastamentos do trabalho por questões de saúde mental. Então, mesmo ele sendo o 10º mais populoso, ele ficou em 4º no número de afastamento por saúde mental. E aí, desses casos, né, a gente tiveram 8.500, é praticamente os mesmos números, né, de afastamento por depressão e 8.000 de afastamento por ansiedade. Então, depressão e ansiedade, eles estão praticamente correndo juntos, né? E aí, um levantamento de INSS também, ele apontou que a maioria dos trabalhadores afastados por transtornos mentais em 2024 foi de mulheres, 64%, e com idade média de 41 anos, né? Então, os diagnósticos, na maioria das vezes, é ansiedade e depressão. Tem o relatório mundial da saúde também, esse relatório, depois na apresentação, clicando ali, dá para acessar o link, tá? Ele foi publicado em 2022, com dados de 2019, ele mostrou que 1 bilhão de pessoas viviam, em 2019, né, com transtornos mentais, e além disso, 15% dos adultos com idade laboral sofriam com algum transtorno mental. E aí, outro dado também, que na Convenção de Saúde e de Segurança dos Trabalhadores, né, ocupacionais, e a recomendação número 164, por mais que eles forneçam estruturas legais, né, para proteger a saúde e a segurança dos trabalhadores, eles também informaram que, né, por meio do Atlas de Saúde Mental, que apenas 35% dos países têm programas, né, nacionais para promoção e prevenção de saúde mental relacionada ao trabalho. Então, o Brasil está incluído dentro desses 35% dos países, porque a gente, né, pela uma pesquisa que eu fiz aqui, e a gente vê, inclusive pela NR1, que hoje em dia acrescentou isso, né? Então, tem programas de prevenção e saúde mental no trabalho. No SUS também, o SUS também atende, né, pessoas com transtornos, né, de saúde e problemas de saúde mental, transtornos psicossociais, e tem eu não sei se eu coloquei ali para vocês também, mas como material complementar, eu acho que eu coloquei do SUS, acho que eu coloquei da atenção básica de saúde. Também algumas informações do SUS também para atendimento de atenção básica da saúde de prevenção, né, da saúde mental. Então, não é propriamente dito do trabalhador, esse do SUS, mas é um programa que o governo tem, né, para atendimento de saúde mental.
Então, hoje em dia, os planos de saúde também cobrem esses atendimentos, né? Então, a gente sabe que o Brasil, ele é um desses países que tem esses programas de promoção e prevenção de saúde mental. Há outro dado também, então, que Santa Catarina tem mais de 33 mil afastamentos por saúde mental no trabalho. Eu não sei se eu vou conseguir passar para vocês esse... Eu vou tentar passar depois, então, tá? Tem um link que é uma matéria que passou aqui no jornal local, e que ele traz também algumas entrevistas, alguns dados. Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou tentar clicar para vocês, mas eu acho que eu vou ter que descompartilhar e compartilhar outra janela. Depois eu faço isso aqui. Eu passo para vocês, a gente, se der tempo, a gente conversa, senão depois vocês assistam quando eu compartilhar a apresentação, tá? É uma matéria que foi feita aqui no jornal local, e eles entrevistaram algumas pessoas, alguns profissionais da área, algumas pessoas que sofrem, né, de saúde mental relacionada ao trabalho. Então, é bem interessante, é uma matéria bem curtinha, de 5 minutinhos, assim, depois, se der tempo, eu passo para vocês, senão eu deixo o link e vocês assistem depois. E aí, como é que a gente, né, consegue... Gente, vocês podem ir falando, tá? Eu estou aqui, vou falando. Então, para a gente, né, promover essa saúde mental no trabalho, né, a gente precisa de boas práticas, né? Porque como é que a gente pode fazer isso? Criar uma cultura organizacional acolhedora e empática dentro do ambiente de trabalho, né? Implementar programas de saúde mental e bem-estar, incentivar pausas e horários flexíveis. Claro que a gente precisa sempre ver como é que a empresa, né? Com que a empresa trabalha, como que é essa jornada de trabalho, como que é o tipo de trabalho. A gente não consegue, em qualquer trabalho, fazer né, sempre promover todas essas boas práticas, mas a gente tem que tentar adequar o melhor para a empresa, o melhor para o funcionário e o melhor para a empresa, né? Oferecer suporte psicológico, então, né, parcerias com psicólogos, com clínicas, mesmo que não seja presencial, mas às vezes por forma online também pode ser. Estimular a comunicação aberta, feedback respeituoso, investir em capacitação dos líderes. Os líderes, eles têm que estar abertos para isso, né? Então, eles têm que saber lidar e saber falar, né, com os funcionários também sobre saúde mental. Eles têm que entender que isso está ocorrendo, né, nas empresas com os funcionários. E aí a gente entra com a NR1 e a saúde mental. Vocês têm alguma dúvida, gente, do que eu já falei? Como é que... Pode falar, Jorge. Boa noite, é sempre bom compartilhar aí, né? Então, eu estava vendo, já não é um assunto novo, né? A gente já cita que outras normativas aí já pediam por esses levantamentos de riscos psico e sociais, né? Situações de assim, desgaste mental, problemas cognitivos, enfim. Então, a gente já tem assim, apanhado um pouquinho, estudado um pouco aí, o que a gente vê nas organizações, desde a época com aquela SA 8000 de responsabilidade social, né? Eu procurava poder implantar condições melhores de assim, meu trabalho, que também envolviam essas questões de riscos psico e sociais. O que eu vejo, quer dizer, o que eu senti na pele, hoje assim menos um pouco, é que é muito difícil a gente conseguir separar o que é do trabalho ocasionado por esses desgastes, burnout, demanda excessiva, assédio moral, do que é esses desgastes, assim, demandas do dia a dia fora do assim, o trabalho, né, que é o grande. Só as empresas é que hoje estão um pouco mais, né, acossadas, eu diria assim, para poderem trabalhar, né, melhor com essa, né, questão. Né? Mas continua ainda hoje, né, veio vindo isso, continua ainda hoje, a dificuldade da gente fazer levantamentos. Né? Eu tenho visto diversas coisas, eu apliquei em análises ergonômicas a parte
daquele levantamento NASA, o TLX. Hoje eu vejo que ele não se aplica tão assim bacana como eu queria fazer, é que para o engenheiro ele é muito numérico, né? Então a gente está na nossa casa, né? Tem o número, conta, aí a gente chega lá em alguma explicação legal em função daquelas notas lá, embora sejam dadas pelos próprios assim, avaliadores. Uma outra dificuldade é das organizações permitirem compreender e depois permitirem que a gente faça esse trabalho com a participação dos trabalhadores, porque não adianta nada a gente ficar posando de assim Freud, tentar ver algum caso do assim os ratos ou alguma outra coisa meu célebre aí e o homem assim, os ratos, né? Mas enfim, e não chegar a nada sem a participação. Por outro lado, pode haver também, que é o medo das assim, empresas, uma participação exacerbada e querer jogar tudo por conta da assim, empresa. Essa é a grande assim, dificuldade. Então, eu vejo que é uma matéria multidisciplinar, assim, lógico, né? Mas que está longe da gente achar sequer um caminho razoável. Quem dirá a solução? É isso que eu queria compartilhar e jogar aí, tá bom, gente? Isso. Obrigada, Jorge. Mas é isso mesmo, né? Por isso que, então, a gente tem que vir desde lá da gestão de competências, né? E a gestão de pessoas, vim trabalhando desde lá. Então, a gente precisa ter uma cultura organizacional bem equilibrada dentro da empresa, né? A gente precisa trabalhar com os líderes, então, vir desde cima, para os líderes aceitarem isso, né? Para os gestores aceitarem isso, e aí a gente vem trabalhando para baixo, né? Então, porque se os líderes aceitando, né? Essas ideias, né? Que a gente traz, é mais fácil a gente conseguir acessar os trabalhadores, né? Então, não adianta a gente querer fazer com os trabalhadores se os próprios líderes não estão, né, de acordo, né, com o que vai ser feito. Então, se a gente faz uma campanha ou faz um programa e tenta fazer essa avaliação, né, de como está os trabalhadores, e aí depois a gente, o resultado está aqui, e aí o que o líder está, e aí o que eu tenho a ver com isso, o que eu quero fazer com isso. Então, a gente precisa trabalhar com todas as linhas, né, gerencial, operacional e a estratégica, então a gente precisa estar com todas elas alinhadas, e aí sim a gente consegue, eu acho que, uns resultados melhores. Quando tu falou de realmente a gente não saber se é só na empresa, se é só, vamos trabalhar de casa, né, trazer esse problema já de casa, realmente se mistura, né? Isso aí eu acho que a gente consegue, quando está afetado na empresa, a gente acaba levando para casa, quando está afetado em casa, a gente acaba trazendo para a empresa. Então, vamos dizer que a gente tem que focar, o trabalhador, é a pessoa, né? A pessoa, ela está cercada pelos problemas dela, que é trabalho, que é casa, que é família, que é o convívio dela no dia a dia. Então, não é só o trabalho, não é só a casa, então, todos os lados que afetam. Então, a gente tem que centralizar na pessoa mesmo, né? Não só no trabalho, né? É a pessoa que a gente tem que focar. E é muito difícil mesmo ver, identificar onde está o problema, né? Por isso que a gente precisa inserir isso com acompanhamento psicológico, acompanhamento médico, psiquiatra, né? Para poder identificar onde realmente está o problema e tentar ajudar a pessoa, né? No que conseguir. Mas eu acho que eu acho que a gente tem alguns caminhos, né, que estão dando para a gente algumas ferramentas que ajudam a gente a, né, tentar mudar um pouco e tentar fazer, né, começar a fazer. Então, eu acho que a gente estamos caminhando, né, para tentar melhorar. É isso. Mais alguém? Gente, tem alguém que tem alguma experiência aí nas empresas também que quer compartilhar?
Senão a gente vai falando, tá? E vocês vão interrompendo. Pode falar, Jorge. Então, a gente vai meio falando e conversando, aí você meio puxa, né? Assim... Mas hoje assim, ó, hoje eu estava falando antes ali. Hoje eu trouxe porque é um assunto mais... eu acho que é um assunto que a gente precisa mais conversar mesmo, né? É um assunto que merece mais essa troca, então eu trouxe para a gente conversar. Eu vou passando as coisas e a gente vai conversando, vai trocando essas experiências que a gente tem. Exato. Pode ficar à vontade. Então, legal. Aí que você falou, a gente assim lembra, né, essa dissociação, como é que a gente faz no trabalho, né, o casa, a escola, o trânsito, né, exatamente isso. A coisa de, sei lá, 30 anos atrás, a gente falava muito com as equipes, olha, pessoal, trabalho é trabalho, a gente não pode trazer o problema de casa para cá e nem levar problema daqui para assim a casa, senão desanda aqui o trabalho e desanda no lar, tal. E no decorrer dos anos, e mais recentemente, de alguns 10, 8 anos para cá, a gente viu que, bicho, não dá, né? Porque a cabeça é só uma, né? Tá tudo aqui dentro, é tudo junto e misturado, né? Então, a gente começou a mudar um pouco, a gente acompanhava as equipes, né? Para justamente poder... Tinha gente, e não foram poucos, que já vinham me trabalhar estressado, e de mau humor, alcoolizado, drogado, né, já vinham com assim, problemas de fora. E a gente já tinha que até detectar essas situações, passando para os assim, né, líderes, né, para falar, você tem que dar um jeito, porque essa pessoa não pode trabalhar hoje do jeito que ela está. Ela vai sofrer um acidente, ela vai fazer alguém sofrer um acidente. Né? Então, a gente veio assim estudando. Recentemente, eu estudei psicanálise, né? Ainda estou, né? Eu estudando justamente que esse assunto me interessou muito, né? E é um mundo que, né? Abre a cabeça da gente e fala, meu Deus, né? Acho que eu vou parar de assim, tentar estudar mais disso aqui, porque não dá, né? Não dou conta. Mas é isso que eu falei, esse aí é um problema grande, tanto que o NR1 aí já sofreu mudança, né? Diziam que iam não só ter a fiscalização pesada, multas, mas não aconteceu. Aconteceu que ela foi mesmo cancelada, lá o item acho que é 1.5, 1.4, sei lá, e vai ficar para daqui a um ano. Né? Já ficou, já, né? Ou seja, isso ainda vai dar muito pano para manga, juntando com aquela questão de afastamento e reconhecimento provável reconhecimento de assim, nexo, a partir de um dia. Não vai ser mais os 15 dias de assim, afastamento para no 16º entrar para a caixa, né? Não, no primeiro dia, ou assim, um trabalhador ou um não muito trabalhador, ele vai ter reconhecido algumas situações de trabalho e garantido aí o afastamento, após afastamento, enfim, isso aí vai ser complicado. Acham que o INSS vai assim falir daqui a 50 anos? Eu acho que ele vai falir daqui a 4. Né? Então, vai ser antes. Tem que rever. Não adianta eles fazerem as leis e jogando na conta, né, do INSS e vão... Lugero, pode falar. Ô, professora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você informou ali que as lideranças têm que ter uma preparação para lidar com essas pessoas que têm problemas mentais, que estão sofrendo hoje no trabalho. E quem que cuida dos líderes? Que os líderes também podem estar sofrendo por isso. E como é que trabalha isso? Então, eu falo a gente, né? É mania de falar. A gente cuida dos líderes da mesma forma que a gente cuida dos outros funcionários. Quando eu digo que a gente tem que trabalhar os líderes para lidar com os funcionários, né? Então, para ele entender quando ele for dar um feedback, quando ele for dar uma ordem, para ele entender que aquele funcionário, ele também está passando, que ele pode estar passando por alguma situação, né? Pode estar com a saúde mental afetada. O líder, quando a gente, assim, o ideal, né, é que a empresa tenha, depende do número de pessoas que tem a empresa, depende do tamanho da empresa, né, mas a gente às vezes tem a empresa que tem um RH, então o RH ele pode identificar isso também, né, mas é muito difícil, né, um líder
alguém cuidar do líder, vamos dizer assim, né? Eu acho que é essa a tua pergunta, quem que cuida deles, né? Quando eu falei ali, a parte quando a gente tem que capacitar o líder para ele não é cuidar, que eu posso dizer, mas para ele saber lidar com o empregado quanto à saúde mental. Mas quando a gente vai falar em cuidar do líder, a gente vai cuidar da mesma forma que cuida dos outros funcionários, né? Com acompanhamento psicológico, com acompanhamento com outras funcionalidades ali, com acompanhamento médico, né? Psiquiatra, e aí todas as outras coisas que a gente pode fazer dentro da empresa, o líder participa, né? Eu acho que é muito importante isso, não só para os funcionários, mas o líder participar também de todas as atividades que é feito na empresa, né? Quando a gente faz uma campanha, é muito importante o líder participar também. O funcionário vê que o líder também está participando daquilo. Quando a gente fala que eu coloquei nas aulas, né? Quando a gente faz as campanhas, rodas de conversa, é importante o líder estar participando, porque aí ele também vai estar se cuidando, né? Mas eu acho que quando a gente vê para identificar, pode falar. Mas o que eu percebo hoje nas empresas, não só na minha, tá? Porque a empresa se preocupa em fazer com que o líder entenda como trabalhar com seus liderados. Mas é muito difícil ela chegar e perguntar como está o liderado, se o liderado precisa de o líder. Se o líder está passando por uma dificuldade, como é que está? Porque a empresa direciona sempre o líder a aprender a lidar com os liderados. Mas isso, com a mão de obra muito enxuta, é uma pressão psicológica muito grande também para o líder. Também, claro. E aí, então... Pode falar. Não, pode falar. E aí as empresas têm que tomar cuidado com isso, porque daqui a pouco tá uma pressão gigante no líder, e aí o líder que também vai ficar ruim. Também vai ficar assim, sim, claro. Então, eu acho que vai da gestão de pessoas, né, do RH, também cuidar do líder. Por isso que o líder ele tem que participar de tudo, né? Participar meu Deus, me fugiu da palavra. Da concepção, né, de tudo que é feito ali. Quando a gente vai fazer uma campanha, o líder tem que estar participando, né? Olha, vai ser feito assim, mas aí, para isso, a gente tem que, vamos dizer assim, a gente tem que trabalhar desde o início, né? Porque a gente vai fazer, muitas vezes, tá? Não estou dizendo mas às vezes a gente vai, como a gente viu lá na gestão por competências. O RH, o setor de gestão por competência, gestão de pessoas, eles querem fazer alguma campanha, querem fazer algum treinamento, alguma coisa. É importante que o líder participe, né? Olha, nós iremos fazer uma campanha por isso, porque a empresa está precisando disso. Então, se o líder ele já está acompanhando desde o início, ele vai entender também a necessidade, né? O porquê que a empresa está precisando disso. E aí ele, né? Ele e o setor, né? Vai ver que não é só para os funcionários, é para toda a empresa, né? Quando a gente fala os funcionários, mas eu acho que quando se trata disso, seria para toda a empresa. Porque realmente, essa pressão, a gente fala em funcionário, mas essa pressão os líderes também sofrem, né? Os gerentes, então toda a empresa sofre. As próprias pessoas do RH, porque no RH a gente também trabalha com gente que faz ali seleção, faz treinamento, então muitas vezes as pessoas são, vamos pensar assim, empresas grandes, né? Empresas grandes, às vezes, têm filiais no Brasil todo, por exemplo, fazem treinamento, o setor de treinamento fica num local, mas fazem treinamento para o Brasil todo. As pessoas estão viajando toda hora, estão fora de casa toda hora, então elas também estão ali sofrendo pressão, também precisam, né, de acompanhamento. Então, eu acho que esse acompanhamento ele deve ser feito para a empresa toda, é para todo o público da empresa, não são só para os trabalhadores, para a parte operacional da empresa, desde a parte gerencial, da parte estratégica, a parte operacional, tem que envolver toda a empresa. Então, se o líder ele tá envolvido desde o início, né, é mais fácil ele participar também na parte final, na parte, quando vamos dizer ali, da campanha, ele está participando na parte final da campanha também, de um treinamento, de uma roda de conversa, ele está participando
ser convidado para participar, né, dessa roda de conversa. Então, eu acho que ele precisa estar inserido dentro desse contexto também, né? Dentro desse contexto, desse treinamento, dessa avaliação, disso que tudo que for feito, né, para a saúde mental, ou para toda essa parte que for envolver o empregado, o líder tem que estar envolvido também. Acho que aí você pode falar o seu. Ao seu? Professora, voltando aí para o nosso tópico, né, que é segurança do trabalho, né? Já que apareceu as cifras aí do que impacta isso aí, né? Isso aí não é de agora, né? Isso aí vem de acidentes graves que aconteceu aí nos últimos 40 anos do Brasil, né? Eu estava até falando com os colegas essa semana, que estava passando um que finalizou essa semana, sobre o acidente da TAM, né? No período, o excesso de fadiga, né, de estresse que as pessoas estavam trabalhando, né? Tinha aqueles BO nos aeroportos, vocês se lembram, né? Aquele tumulto e tal, até que culminou lá com o acidente da TAM, né? E no final das contas, vamos falar assim, a covardia, né, foi tão grande que quiseram culpar os pilotos, né, para liquidar a fatura, vamos dizer assim. Tinha um dos manetes em uma posição na aeronave e outro em outra posição, ou seja, um motor acelerava e o outro brecava. Aí aconteceu aquela tragédia horrível, né? 200 pessoas perderam a vida e tal. Aí depois se apurou tudo aquilo, né, na época da Denise Abreu, primeiro mandato do atual partido que está aí no poder, né? Várias coisas aconteceram nesse período, né? Então isso já levantou essa questão há 40 anos atrás. O outro assunto que eu vou comentar é sobre o naufrágio do Batomushi. O pessoal é muito aí de Santos, tá? Deve se recordar, né? O título dessa minissérie é O Naufrágio da Justiça. Vocês terem uma ideia, o comandante lá que estava com o leme lá na mão, a viúva demorou 10 anos para começar a receber a pensão do cara, porque não ficou definida a pensão se a culpa era dele, de o barco ter afundado, mas era uma história tão assim mirabolante que vocês precisam assistir. Se vocês se interessam assim, por esses assuntos, desse acidente de trabalho com essa repercussão que teve, deem uma olhada nisso daí, porque vocês vão ver que está falando justamente sobre a pressão, o estresse, né? O lema da companhia aérea, por exemplo, no caso do acidente da TAM, sempre foi: nada substitui o lucro. Olha para vocês verem como que é, né? É tão grave, né, que na ocasião tinham 2 pilotos no cockpit lá do avião, em funções distintas, né? Que um tem que ser copiloto e o outro piloto. E um confiava tanto na experiência do outro que deixou aquilo acontecer daquela forma. Um dos indicadores do acidente, né? Porque foram vários, não foram só esses. Inclusive, como o lucro vem em primeiro lugar, só citando uma passagem que me chamou a atenção, eles encheram o avião de combustível em Porto Alegre e voaram para São Paulo, sabendo que a pista estava sem os grooving, né? Aquelas riscos no chão, né? Que ajudavam na frenagem. Por que abasteceram o avião lá? Porque lá eu acho que fez uma parada isso. Aqui em Florianópolis, né? Isso, o imposto lá no Rio Grande do Sul era mais barato para encher o tanque do avião. Aí o avião já veio lotado de gente, lotado de bagagem e lotado de combustível. Então, quando bateu lá, ele ficou tanto tempo pegando fogo que 6 pessoas não puderam ser reconhecidas, foram dadas como desaparecidas. Inclusive, essas famílias sofrem até hoje, porque elas não têm um atestado de óbito assim, concreto, né? As pessoas foram pulverizadas, porque ele estava cheio de querosene e ficou pegando fogo durante muito tempo, sabe? Muito tempo. Então, não teve como reconhecer essas pessoas. Então, falando sobre esse assunto, né, que impacta no acidente, né? Isso é muito relevante. Se as pessoas não pensarem nisso, essas cifras aí só tendem a crescer. Só tende a crescer, porque a gente tem que lidar com as novas gerações, só que os processos não estão lidando com as novas gerações. Não mudam. Eles estão de antes. E a ganância parece que não muda de patamar, sabe? Era isso que eu tinha para falar. Sim, mas é bem isso. Os processos não mudam, né? O tempo vai passando e os processos continuam os mesmos, né? Mas o que acontece ao redor muda, mas o processo, em vez de ser atualizado, ele vai continuando, né? E aí deveria realmente ser mudado, né? Ser adequado, né? Do que está acontecendo hoje. E não é o que aprender, porque os números, né? Você já viu aí, mostra, né? Que a gente está no caminho errado. Ou seja, Sim. Eu trabalho dessa forma para mim ter vamos dizer assim, um lucro, né? Só que o que eu perco lá na frente, porque daqui a pouco esse holofote do INSS vai voltar para as empresas.
é a questão do cigarro, Sim. né? Por que se combateu o cigarro de uns anos para cá? Porque o impacto, né, lá no INSS foi enorme. Você arrecadava bilhões de impostos, né, em receita, só que gastava trilhões para cuidar do cara sequelado pelo vício, né? Não é isso? O cinto de segurança, mesma coisa. Começou a mexer no bolso, põe cinto de segurança, porque tem muita gente ficando aqui sequelado, perdendo a vista, porque os para-brisas na época não eram nem laminados, né? Eles eram vidro temperado. O cara explodia a cara lá, já ficava cego, porque ele estava sem cinto de segurança. Um acidentezinho besta, né? Eu tive um caso, um exemplo na minha família, entendeu? Então, quando mexe no bolso, tanto das empresas como de qualquer, aí a coisa, né, tende a mudar. Aí já muda. Esse é o caminho. Infelizmente, no Brasil. É isso. Jorge? Oi. É legal, né? Primeiramente, o que o Ruggiero falou lá, e como é que ficam os líderes, né? Quando fala assim, em líder, às vezes o pessoal pensa assim, o executivo que fica lá numa Golden Tower, cercado de todos os aparatos psicopedagógicos e médicos e tal. E não é sempre isso que assim acontece, não, né? Até chegar a um cargo de que você tem um plano de saúde omite, você tem que assim pastar muito, né, para poder chegar. E o que ocorre? Mas apesar disso, com as capacitações aí, aproveitando o curso nosso, as capacitações que as empresas hoje estão proporcionando, não são muitas não, ainda são poucas, mas já está acontecendo, para os trabalhadores, para os próprios líderes lidarem com isso, saber como é que consegue pelo menos encaminhar, detectar, acaba também tornando o líder uma pessoa que se autoexamina também. Poxa, tudo que eu estou vendo assim, o outro, né? Assim, o subordinado meu, ou então o colega meu também, líder aqui, que está acontecendo, eu tô vendo os mesmos sintomas comigo. Né? Então, isso também ajuda o líder a poder se autoexaminar e tem que ter humildade para poder procurar ajuda. Eu também, né? Hoje as empresas estão caminhando, né? Que eu falei, ainda está longe, pelo que eu vejo, né? Opinião minha, pelo que eu assim vejo, tudo assim ideal, porque a gente não sabe também o que é ideal. A gente está fazendo um montão de coisas e vê o que está dando assim certo. Nessas épocas de atendimentos online, o que muitas empresas têm assim feito é colocado equipes de psicólogos atendendo o pessoal. A pessoa, assim como tem lá o 08, assim, o Centros, assim como tem pessoas das equipes de assim, recursos humanos, ou como tem, que as empresas chamam hoje, né, departamento de gente, né? Então também, enfim. Mas eu acho que é um caminho que está sendo tentado seguir. E eu preciso, que é onde a gente junta agora com o que o Alceu falou também, com toda a propriedade. Se de um lado a gente sabe que as empresas não podem ter culpa de tudo, né? A gente sabe o quanto que essas empresas pecam também em questões principalmente de segurança do trabalho, que é o nosso e ganha-pão há 30 e tantos anos aí. E, nossa, a gente briga, e até hoje briga para ter uma condição de assim, trabalho mínimo, para ter... hoje, agora, eu me deparei com um acidente, foi assim, leve, que teve numa empresa que eu presto assim, consultoria, a gente vai fuçar, porque aí eu faço o técnico ir atrás e tal, o cara não tinha nem registro, o empregado acidentado. Nossa. Não tinha nem registro. Só que nós tivemos que ir lá, fuçar, botar o dedo da ferida, chamar o líder, chamar o gerente, chamar o engenheiro, óbvio, tal, e fuça até que o cara da empresa falou, ele não tem registro. Sabe? Então a gente depara com esse tipo de coisa, e não é lá no interior do estado, eu perdido lá, não, é aqui em São Paulo, aqui na capital. Não é em Santos também, aqui na capital. Sabe? Então, a gente vê que as empresas, essa precarização do seu trabalho ainda vai dar muito problema até na questão psicossocial. Já está dando. É que nós estamos vendo
Agora a gente olhou a ponta do iceberg e agora nós estamos colocando snorkel, óculos e olhando um pouco para ver o que está debaixo d'água, e a coisa é imensa. Então, legal aí as colocações dos assim, colegas também. Beleza. É isso mesmo. Então, a gente entra bem no mundo de vocês, né? Na NR1. Eu acho que eu não comentei nada além do que falou sobre saúde mental, porque aí vocês já estão bem familiarizados. Então, a NR1 ela traz sobre segurança do trabalho. Não, e ela. Coisa, para ninguém estacionar aqui na frente. Besteira aqui, aí, meu Deus do céu. Foi mal. Não foi nada, tá tranquilo. Então, como ela é a base para todas as demais NRs, né? A gente teve um avanço da NR1 com atualização para incluir a importância da saúde mental e os fatores de riscos psicossociais no ambiente de trabalho, né? Então, ele foi inserido por meio do gerenciamento de riscos ocupacionais. E aí a gente teve, então, essa alteração, né? Ela entra em vigor, ela entrou em vigor, ela vai entrar em vigor agora no dia 26 de maio, porém, ela passa a ser de caráter educativo, orientativo, e ela vai entrar somente a sua fiscalização, mesmo a partir do dia 26 de maio do ano que vem. E aí eles deram esse prazo de 1 ano, desculpa, gente, eles deram esse prazo de 1 ano para as empresas se adequarem. Ali a justificativa deles foi um pedido dos empregados, das empresas, então dos sindicatos, né, dos empregados, para fazerem essa adequação, para entenderem, né, essas mudanças. Então, a gente vai ter esse 1 ano aí para fazer essa adequação. Eu deixei aqui para vocês. Então, né, a gente tem que a NR1 ela é fundamental para garantir um ambiente de trabalho seguro, saudável, e agora, né, tanto físico quanto psicologicamente, então, para todos. Eu deixei aqui para vocês, deixa eu colocar aqui. Vou só compartilhar aqui com vocês. Não sei se vocês viram, então eu deixei aqui com vocês, para vocês lá no material complementar esse guia, tá? Deixei para vocês esse guia que é... Desculpa, gente, eu estou bem resfriada, tá? Então, eu deixei para vocês esse guia de informações sobre os fatores de risco psicossociais, tá? Que eles fizeram para auxiliar as empresas, né, quanto a essa alteração na NR1. Então, ela fala tudo, né, o que mudou sobre o tema, como fazer a gestão dos fatores de risco, preparação do processo, implementação da identificação, né, dos perigos e avaliação dos riscos, a implementação do controle e acompanhamento, traz algumas documentações, traz um exemplo prático, traz algumas perguntas. Então, é um guia bem facinho de acesso, tá? Então, ali vocês podem dar uma olhada. Ele traz toda aqui nessa introdução, traz toda uma justificativa, né, da alteração do NR1, traz alguns dados aqui dos transtornos. E é um guia bem fácil a leitura, é um guia bem pequeno, então ele vai ajudar bastante empresas, desde empresas pequenas a empresas maiores, a fazer realmente essa adequação. Ele tem também aqui no final, deixa eu ver onde é que está. Ele tem também ali, onde é que está? Você pode entrar em contato se tiver mais dúvidas, se precisar tirar mais dúvidas, agora eu não estou achando aqui. Não sei se é aqui, se é no site. Se tiver mais dúvidas, também pode entrar em contato
auxiliar nessa implementação dessa alteração do NR1. Então, eu achei que foi um guia bem prático para poder, né, auxiliar as empresas. Pode falar, Jorge. Oi, desculpa se a gente acaba entrando muito também, mas aproveitando... Não, mas pode falar, pode... Essa mudança última da NR1, ela não prorrogou a fiscalização, não é para assim, aliviar, não. Ela interrompeu, que está até aqui, né, o Diário Oficial... interrompeu? Tá, porque até onde eu tinha visto... prorroga o prazo de início de vigência da nova redação do capítulo 1.5, lá da NR1. Então, tudo que estava sendo falado, a gestão tem que ser feita assim, um ano para frente. Né? A recomendação que a gente tem feita para os clientes nossos vamos fazer essa gestão como estava previsto, para quando chegar... Sim. Lá em maio de 2026, a gente já está com os nossos processos para isso mais assim, maduros. Porque aí, quando vier, o pessoal vai vir com sangue nos olhos. Pois então, é o que eu tinha entendido, mas então na lei está isso. Prorrogou mesmo, não é nem a fiscalização vai assim aliviar, vai... não, está tudo... Ela hoje, ela não tem o que orientar em cima desse 1.5 que ele foi assim, prorrogado. Mas, por outro lado, eu até participei de assim, um seminário a semana passada e tinha umas promotoras do Ministério Público do Trabalho, elas falaram, olha, nós não precisamos da NR1 com o item 1.5 como estava, nós temos convenções da ONS-IT, nós temos outras normas, nós temos outras, então, nós vamos fiscalizar, sim, e quando vier depois dessa patuscada toda que aqui aconteceu, a gente vai fiscalizar mais o item que vai ser do 1.5. Mas nós na verdade, elas podem continuar fiscalizando e só não justificar em cima desse item 1.5. Sim, fiscaliza e justifica em cima do outro. Claro. Então é isso. Então a gente, vamos aproveitar esse meu tempo, não para, esquece, vamos pensar daqui a um ano só. Não, vamos começar a pensar, fazer devagarinho, fazer funcionar lá o 0800, credenciar os psicólogos. Quando eu digo da fiscalização, é relacionado a isso somente, né? É somente a saúde mental. Sim, mas que ele fala, mas já tem outros dispositivos que nem NR1, só que eram deixados de lado. Então, não, eu acho que na verdade é só essa alteração que teve que eles vão deixar de fiscalizar por enquanto. Que aí é como tu falou, é 1.5, somente quanto à saúde mental. O resto continua valendo. Isso, fiscalizar nos termos desse 1.5 da NR1. Mas tem ainda um mundo de coisa que já fala de... Sim, não é ela... Imagina um trabalhador. Vamos falar de um, mas pode ser um conjunto. Mas um trabalhador. Ele vai o médico, um caso de estresse crônico ou qualquer coisa que se fale, e o médico classifica isso como burnout. Já tem CID para isso, então vira uma doença do trabalho. Com esse caso, o Ministério Público já pode ver, será que é só esse caso? Será que é não sei o que lá? Está aparecendo outras empresas também com isso? Vamos fazer campanha? Então, ainda tem muita coisa que pode ser fiscalizada. Não exatamente no item 1.5 como ele estava sendo feito, porque ele agora jogou para um ano. Mas ainda tem bastante coisa. Então, se tem gente que fala, que bom, daqui a um ano só, esquece, o assunto continua na baila. Né? Então, só para... E que também dá um ano, piscou, já passou, né? Exato. E muita gente vai ficar doente nesses próximos 12 meses. Né? Sim. É isso. Então, ótima colocação, Jorge. Que bom que tu contribuiu para isso. Então, tá aí, gente, quanto a NR1,
continua, né, já deixando, então, de forma mais clara, ela continua valendo somente quanto à parte de saúde mental, então, quanto o item 1.5, tá? Confirmando. Então, esse guia traz somente, né, traz essa parte de explicação, então, para esses fatores de riscos psicossociais no trabalho. Deixa eu voltar, então, a apresentação aqui, novamente. Aqui. E aí, então, a gente vem para a última parte, que é a parte de sensibilização e campanhas, né? E aí eu quero ouvir também de vocês, eu vou falando e quero ouvir de vocês, se fazem isso em algum, né, nas empresas de vocês, como é que é feito. Então, a gente tem que a parte de sensibilização, ela promove a saúde mental do trabalhador, exige estratégias, né, que combinem prevenção, acolhimento e suporte contínuo, né, da empresa para o trabalhador. Então, ela promove um ambiente de trabalho mais saudável, produtivo, por meio de prevenção, sensibilização, acolhimento das questões relacionadas à saúde mental dos colaboradores, dos gestores também, dos líderes, e é o objetivo principal, né, das campanhas de conscientização. Aqui eu botei para vocês lá também, vou dar uma passada, a gente tem campanhas mensais relacionadas à saúde mental e também algumas campanhas que podem, né, ser feitas dentro da empresa, que acaba também afetando a saúde mental, né, das pessoas. Então, a gente tem a principal delas, que é o Janeiro Branco, que é relacionada propriamente dita, né, sobre a saúde mental. Então, a gente tem o março, né, que é o dia que tem o Dia Internacional da Mulher, então pode fazer cuidados integrais, né, com cuidado integral da saúde da mulher. Abril, que é o Dia Mundial da Saúde. Setembro Amarelo, que é de prevenção ao suicídio. Outubro Rosa, então, que é um mês, né, de cuidado voltado para a saúde da mulher. E o Novembro Azul, cuidado voltado para a saúde do homem. Todas essas ações a gente pode, né, utilizar palestras, rodas de conversa, workshops, nesses meses que envolvem a saúde voltada para a mulher e para o homem, a gente pode utilizar, trazer palestras com médicos específicos, né, tanto para a mulher quanto para o homem, psicólogos que falem, né, de doenças relacionadas. Então, são meses relacionados a doenças específicas que a gente pode trazer para dentro da empresa e que pode trazer, né, pode fazer a pessoa falar mais abertamente sobre isso. E aí a gente tem também algumas outras campanhas de temáticas, né, que a gente pode fazer, pode ser feito dentro da empresa, né, uma campanha sobre combate ao burnout, trabalho saudável, então promover, né, o combate ao burnout, eu conhecer e prevenir o esgotamento, né, no trabalho saudável, promover equilíbrio e bem-estar, comunicação e respeito, então, né, reduzir conflitos interpessoais, a gente pode promover jogos, né, com os trabalhadores também, para fazer essa aproximação, tentar reduzir esses conflitos, quebra de tabu, então desmistificar essa saúde mental, valorização da escuta, né, tentar valorizar mais a escuta, né, entre as pessoas. Então, como é que a gente pode fazer? Vídeos curtos, cartazes, né, apontando sintomas, rodas de conversas, a gente, né, usar o maior número de ações, né, de práticas que a gente consegue para atingir o maior número do público, né? Então, às vezes a gente tem uma empresa grande, que então se a gente usar um e-mail, o funcionário lá da fábrica não vai acessar o e-mail dele para ver. Então, a gente precisa usar cartazes que eles vão acessar mais. Mas, às vezes, é uma empresa de tecnologia que a gente vai colocar um cartaz, às vezes os funcionários não vão ver. Então, um e-mail é mais fácil de eles verem, um vídeo curto. Então, a gente precisa ver, diversificar as ferramentas e ver qual é a ferramenta que vai se encaixar melhor na empresa, né? Então, são somente algumas sugestões de campanhas, né, que podem ser feitas nas empresas para a gente poder
trazer, né? A gente pode trazer também, coloquei ali, né? Então, fazer essa maior utilização, né, desses múltiplos canais, né, de divulgação, então já falei para vocês. Então, a gente pode fazer que funciona muito bem rodas de conversa, né, na empresa, porque muitas vezes a gente está conversando, a gente se aproxima de outras pessoas, as pessoas às vezes conseguem identificar na outra pessoa algum sintoma, algum esgotamento, alguma coisa que ela não consegue demonstrar, mas a pessoa identificou e, né, consegue, olha, tá tudo bem. Ou às vezes ela conta alguma história e a pessoa se identifica, né, na história que ela contou. Então, desculpa, gente. Então, eu acho que essas rodas de conversa acabam aproximando mais as pessoas umas das outras. A gente pode promover conversas entre o líder e os liderados, né? A gente tem isso, eu trabalhei no meu doutorado, os storytellers, né, dos líderes. Então, é interessante também eles contarem histórias, né, os líderes contarem histórias deles para os liderados. Eu acho que isso aproxima mais as pessoas, né? Às vezes eles podem se sentir um pouco distante, como o Jorge falou, né? Às vezes eles acham que os líderes estão lá numa redoma, né? Estão lá num lugar muito distante. Eu acho que isso aproxima muito, né? Às vezes o líder está lá, como um líder, um empreendedor está lá, tem a sua história, mas às vezes ele começou também muito pequeno, muito de baixo, então vale a pena essa troca, né? Às vezes a pessoa entrou já na empresa grande, mas não sabe que o líder, o dono da empresa, começou pequeno também como ele. Então, eu acho que essa troca é muito interessante entre as pessoas. E aí, fazer campanhas, né, envolvendo todos, que a gente tinha comentado lá no começo, eu acho que é de grande valia, né, quando a gente envolve, desde o início, né, desde quando está planejando a campanha, envolvendo os líderes, e o líder participar de todas as etapas, né, desde o planejamento até o final, quando está ocorrendo a campanha, a ação. Eu acho que o líder, ele se sente, claro, isso tudo depende do clima, né, organizacional, mas o líder, ele pode se sentir mais envolvido, né, na empresa, envolvido com a ação, né, da empresa, e aí envolvido com os funcionários, né? E quando a gente promove essas campanhas, a gente não precisa promover campanhas só para os funcionários ou para os trabalhadores mais operários, trabalhadores mais de baixo. A gente pode fazer campanhas também para os líderes, fazer campanhas para os gerentes, campanhas para a parte mais gerencial. Então, tipo, vai da empresa, o que eles querem, né? Qual é o objetivo deles? A gente vai promover. Tudo isso tem que ser planejado. A gente vai promover uma campanha para quê? Qual é a finalidade que a gente quer, né? Qual é o objetivo que a gente quer alcançar? A gente precisa fazer uma campanha porque está tendo muito atestado de burnout ou de depressão, ou, né? Vamos ver, o que está acontecendo? Né? A gente está chegando no mês de janeiro, um mês de saúde, né, que é o mês que tem o Dia Mundial da Saúde Mental, então vamos promover, né, campanhas, vamos promover diálogos, rodas de conversa sobre saúde mental. Então a gente faz, né, a empresa faz várias ações, não precisa ser uma ação, ou pode ser uma ação, aí vai da empresa, né? Mas a empresa pode promover, vai planejar e vai promover o que vai se adequar mais à empresa dela. Vamos promover um e-mail institucional, vamos promover um vídeo do líder, né, do gestor falando alguma coisa. Não vamos promover vídeo nenhum. Vamos promover um encontro com psicólogos. Vamos promover um encontro, sei lá, vamos promover um encontro entre as pessoas para trocar ideias. Ou não, ou vamos pensar diferente, vamos deixar uma caixa ali e para os funcionários desabafarem, né, anonimamente. Às vezes também para falar o que eles quiserem. Né? Às vezes a pessoa só quer falar alguma coisa né, e sem compromisso com ninguém, não quer falar abertamente, mas quer falar ali numa caixinha. Então, assim,
a empresa ela tem que ver como que está o clima da empresa, o que ela conseguiria fazer mais adequado que se encaixasse mais da empresa. Então, essas ações, elas vão muito, são muito específicas para cada empresa, né? Existem diversos tipos de ações, mas vai de cada empresa, né? A gente vê muitas, né? Eu estava vendo, está aqui na minha frente agora, as fitinhas, as pulseirinhas com as cores, né, dos meses. Isso, né, já chama atenção para o mês, mas, assim, vai muito do que a empresa, do clima organizacional da empresa, né, como é que a empresa age, né, como é que a empresa está. Então, vai do gestor de pessoas, vai do RH, identificar e ver qual que é a melhor ação, qual que é a melhor campanha, qual que é a melhor forma de sensibilizar a empresa, né, quanto ao assunto que ela quer tratar, que ela quer discutir. Não sei se alguém tem algum exemplo da empresa, como é que é feito, se fazem campanhas, se fazem sensibilização, como que é feito isso? Aí, gente, na empresa de vocês não é feito nada? Ninguém trata de saúde mental na empresa. Não, agora não estou fazendo besteira, não. Pode falar? Pode falar, Pedro. Dessa vez não estou fazendo besteira, não. A nossa empresa lá tem lá. Essa semana, por coincidência, foi na quarta-feira passada, teve a semana de conscientização mental e tal. Foi um evento mundial, vamos dizer assim. E eu participei. Uhum. E foi interessante até, assim, a certo modo. Foi um workshopzinho, sei lá, menos de 1 hora, mais ou menos. E eles trataram... Uhum. Foi uma moça que... Ela sofreu um acidente, quer dizer, ela já tem 50 anos, né? Sofreu um acidente em 95 e só sobreviveram 4 pessoas. E ela foi uma dessas 4 pessoas. Os pais morreram e tal. E o que eu não sabia era isso, que assim, as pessoas que sobrevivem a esse tipo de acidente, né? E que só ela sobrevive, carregam um problema de ordem psicológica, né? Eu não sabia disso, né? Fiquei sabendo isso. E posteriormente ela teve também gêmeos também que vieram com uma doença rara, né? E que não tinha cura, ou seja, bebês com data de validade, mas que dava muito trabalho, por exemplo, né? E aí ela contou um pouco da história dela, assim, né? E estava contando, assim, alguns detalhes. São vários, né? Não dá para citar aqui também. Uhum. Mas eu acho que o principal deles que ela falou foi que, assim, que ela passou a dar mais valor, assim, às pequenas vitórias do dia. Do que... Às vezes tem tantas derrotas, às vezes que nem eu chego para trabalhar, tem, sei lá, tem umas 50 coisas para fazer. Final do dia eu olho, quantas eu fiz? 4. Isso desmotiva muito. Ao invés de eu dar valor às 4 que eu fiz, eu dou mais valor às que não fez. 46 que eu não fiz, entendeu? Então, mas foi bem legal, bem bacana mesmo, assim. Então, a empresa, ela tem, sim. Agora, assim, questão de quórum, eu acho que daqui da Baixada aqui, acho que eu devo ter sido o único que participou, né? Que aí tem a questão do tempo, da data, do horário, dos compromissos e tal. Tem toda essa questão aí, entendeu? Envolvida, né? O interessante é fazer durante o horário de trabalho, né? Durante o horário de trabalho é mais interessante, porque aí então, é mais fácil das pessoas comparecerem, né? Então, para participar disso daí, eu tive que deixar de fazer alguma coisa. Assim, aí, entendeu? Bom, aí não cumpriu aí não o que tu tinha que fazer ali, claro. Exato, entendeu? Mas era só isso. É isso. Não, mas tá valendo, né? Uhum. A empresa fez e tu compareceu, então é isso que importa, né? Também participar, né? Quando a empresa está disposta a fazer, também os funcionários participarem, né? Então é isso aqui verdade. Que é o que importa. Uhum. Com certeza. Obrigada, Pedro. A Deia levantou a mão. Deia? Oi, vocês estão me ouvindo? Oi. Sim, Oi, pode falar. Boa noite. Boa noite. Eu tive uma experiência, eu trabalhei numa empresa no Porto de Santos, eu moro em Santos, né? E além de todas essas campanhas que você falou, a empresa faz, né? Fazia todos os meses. E teve uma que ela fazia de 2 em 2 meses, que era um café com o diretor do terminal, só com as mulheres, né?
Então, ele ouvia todas as reclamações, o que acontecia, porque tinha o pessoal administrativo tinha muito contato com o pessoal operacional, né? E muitas vezes, assim, o pessoal da área, às vezes, era um pouco mais rude, né? Um trato diferente, né? Que eles tinham, então, uma das reclamações eram essas. Então, eles pegavam todas essas reclamações e depois faziam instrução ao pessoal da área com as tratativas, com os funcionários, e eu achava bem interessante essa parte, eu achava muito legal. E outra coisa que a empresa fazia, ela administrava contratava empresas de consultoria, tipo, mindset, a questão de estar presente, a questão de você esvaziar sua mente. É que assim, né, eu trabalhava lá, atendimento ao cliente, na parte de transporte. Então, assim, esvaziar a mente com o cliente na tua jugular é um pouquinho complicado, né? E a gente tinha que, acho que foram durante 6 meses, ó, para tudo e vamos escutar, né? Aí, às vezes, a gente, ai, meu Deus, o bicho tá pegando fogo, mas você tem que ter esse respiro, porque senão, eu já passei por essa experiência, não tive burnout, não, mas, assim, é bem complicado, porque além do teu dia a dia no trabalho, você tem o dia a dia, né, fora do trabalho, e às vezes juntam as coisas, fica um pouquinho difícil, né, de lidar. Mas a empresa, ela se preocupou, pelo menos eu não estou mais nessa empresa, mas nos últimos anos ela estava se preocupando bastante, também fazendo campanhas contra etarismo, gordofobia. Eles disponibilizaram, deixa eu ver se eu lembro agora, Zenquilub, que acho que é uma plataforma onde tem psicólogos à disposição, não sei se alguém conhece, mas eu acho que é isso, Zenlub. Aí você entrava lá e todo dia, tal hora, olha, como é que você está? Você fazia um relatório, você passava por psicólogos, né? Só que eu percebo assim, principalmente na área operacional, ainda tem um pouco de preconceito, né, em relação a essa parte de psicologia, se eu vou na terapia, se eu faço, eu não sou louco, né, então acho que acho que as empresas ainda precisariam abrir um pouco mais, mostrar para essas pessoas, né, de uma forma geral, mesmo não só da área operacional, mas muita gente, que é um tratamento, né, você se conhecer, você vai lidar melhor com as coisas, com os problemas pessoais, com os problemas no trabalho, ter mais interação, trabalhar melhor em equipe, né? Então, é isso que eu tenho para falar. Que bom, boa contribuição, né? E é isso mesmo, eu acho que quando a gente fala também em fazer essa capacitação, né, do líder, também a gente precisa conscientizar o trabalhador quanto a isso, né? Eles também precisam estar conscientes do que é, né, as doenças hoje da saúde mental, né? As doenças psicossociais, né? O que é essa saúde mental, e para também aceitar, né? Porque a gente também não precisa fazer uma campanha, só fazer a campanha na empresa e eles, tá a campanha, e não, né, saiu dali e pronto, não levar, né, não levar nada daquilo. Então, é como o Pedro, foi o Pedro, né, o Pedro falou, ele teve lá, ele deixou de fazer, ele compareceu, né, no workshop, e aí acabou tocando nele, né, o que a moça passou para eles. Então, precisa ter isso, né? Eles precisam ter essa conscientização do que está querendo ser passado, né, nas campanhas. Então, mas muito boa a empresa, que bom que a empresa, né, buscou, ofereceu, né, para vocês, para os funcionários, muitas alternativas, né? Sim. Isso é bem importante. Na época, a minha chefe, a gente conversando, ela falou, eu já fiz umas 4, 5 sessões, te abre, né, a mente, te abre outros caminhos, porque às vezes você está dentro do problema e quem está de fora consegue te direcionar a ver outras coisas. E você fala, caramba, eu só via dessa forma, de repente eu tenho essa, eu tenho A, B, C, D, da mesma forma o líder, né, o chão de fábrica, digamos assim, né? Sim, que a gente fala. E aí consegue resolver também, né, os problemas. Não só os problemas
relacionados, né, mentais ali, mas resolver algum problema relacionado ao trabalho também, né? Fica mais claro. Então, estando tudo ali mais alinhado, consegue, né, resolver os problemas relacionados ao trabalho. Sim, promove a interação com a equipe, né, com os outros setores. Ainda mais terminal, você depende, os setores dependem muito um do outro e depende muito do contato, né? Para o negócio, não adianta só você correr e o resto não. Tem que correr todo mundo junto, né? E é isso. Obrigada, Déia. Imagina. Mais alguém, gente? Jorge vai falar. Não é por acaso que essas questões vêm aí desaguar nas equipes de segurança e medicina do trabalho, né? Quando a gente começou lá um tempo atrás, os assuntos eram meramente da neossegurança, cuidado que é para não ficar debaixo assim a carga sendo içada, cuidado para não fazer serviços elétricos se não tivesse habilitação, autorização. Depois veio vindo um pouco mais das partes de medicina para serem discutidas, CIPAT, os DDS, né, o diálogo diário de segurança. Depois veio as questões de meio ambiente, né, também, proteção mananciais, poluição, e agora está vindo bem essas questões também com essas nossas equipes, os CIPATs, os DDS, a questão de transtorno mental, de tranquilidade, como buscar um equilíbrio, está sendo falado também. Então, acho que é muito importante, até nossa capacitação, podendo trazer isso aí, para que a gente, aí, enquanto na medida do assim possível, formadores de opinião nas nossas empresas, líderes, ou liderados, mas que participam de fóruns internos, aí poder contribuir para isso aí. E uma coisa também que o colega falou, e que eu já também vivi isso aí, e a gente discutia muito, é assim, as empresas colocam à disposição certas ferramentas aí, seja participar de apresentações aí via online, seja trazer uma equipe para fazer naquela quick message lá a saída o refeitório lá no espaço apropriado. Só que às vezes as empresas não deixam nenhuma folguinha, brechinha para o funcionário, o empregado conseguir participar, né? Que nem falou, a gente já, né, participou de situações de disponibilizar cursos online, seja de ergonomia, seja de segurança, já tal. Só que o pessoal não tinha nem o tempo de participar. Eles tinham que deixar de fazer alguma atividade que era ali responsabilidade dele direta para fazer o resultado empregável, só que não dava tempo. Então, às vezes, também tomar cuidado com isso. A organização disponibiliza as ferramentas, mas não disponibiliza pessoas para poder usar a ferramenta, participar. E a gente via muito isso aí em CIPATs, né? Que a gente muitas vezes tinha que botar as equipes, ligar para seus líderes, manda a gente para cá, poxa, a gente fez aqui bacana isso, não participa ninguém. Foi o tempo já, né? Eu trabalhei em usina de açúcar e álcool, tanto a parte agrícola como a indústria. A gente colocava o galpão de armazenagem 800, 900 pessoas que para eu participar da a festa lá, para dar um recado mesmo, né? Eu acho que a gente precisa conseguir mobilizar mais também em torno disso agora, né? Poder, de fato, pegar as ferramentas bacanas que tem. A colega trouxe aí a ZenClub, né? Que é uma plataforma que coloca profissionais à disposição, alguma coisa assim, não é? Sim. Eu não sei, mas já ouvi falar. Quer dizer, mas tem que poder permitir que a pessoa faça aí o acesso, né? Ó, tem para você usar aqui, mas você não vai ter um segundo só para poder usar, sabe? Fica uma dicotomia aí, né? Legal os exemplos aí, gente. Ao seu?
É isso aí, Jorge, perfeito a sua colocação. Isso aí o ponto focal é que a empresa tem que ver sempre como investimento, não custo. Isso é sempre investimento. A médio, longo prazo. O tempo todo isso é investimento, né? A partir do momento que o Jorge fez esse comentário, que o cara não tem tempo, puta, para que promove então o negócio se não dá tempo para o cara ver? Aí sim é custo. Deixa de ser investimento. Show, Jorge. Isso mesmo. É isso mesmo, o seu. E aí, gente, mais alguém? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu não sei se eu coloquei para vocês esse link nas referências, mas depois eu coloco aqui. Vocês estão... Ah, tá. Agora está aparecendo. Numa das minhas pesquisas ali, que eu estava fazendo a aula, eu achei falou ali do site do Instituto Janeiro Branco, porque aí, né, falou do Janeiro Branco, da saúde mental, e aí tem esse Instituto Janeiro Branco, aí aqui está falando do Zen Club, né, então achei aqui tem a plataforma até, que é apoiadora do Instituto, mas aí aqui ele fala dá várias informações, né, sobre saúde mental, né, tem alguns artigos também que né, vale a pena dar uma lida, tem algumas matérias, parceiros, tem alguns produtos, assim, porque como é um instituto, né, ele vive de doação, mas aí ele tem alguns artigos que vale a pena dar uma olhada, se alguém quiser se aprofundar mais na área, né, então ele tem aqui alguns eventos também sobre saúde mental, e aí quem quiser pode só dar uma olhada ali. É bem facinho também, instituto, janeirobranco.org.br. E aí, é isso, gente. Alguém tem mais alguma questão que queira colocar? Da minha parte, que eu tinha para passar para vocês hoje era isso. Se alguém quer falar mais alguma coisa, ficou com alguma dúvida? Eu ia falar na semana que vem, não. Na quinta-feira, eu vou trazer... Quem vai vir conversar com a gente vai ser o professor Heriberto. Ele trabalha na administração pública municipal de São José, da cidade vizinha aqui de Florianópolis. Ele é doutorando no curso de Engenharia e Gestão do Conhecimento aqui da UFSC, e ele vai falar um pouco sobre saúde mental no trabalho. Então, conversar, né? Da mesma forma que o Caio veio semana passada, ele vai conversar um pouco também com a gente sobre saúde mental na área pública, então, acho que vai ser bem legal. Se alguém tiver mais alguma coisa para falar, Alexandre, quer falar alguma coisa? Da minha parte que eu tinha para trazer para vocês hoje era isso. Alexandre? Esse Alexandre não está ali. Oi, Cris, estou aqui. Oi. Vocês me veem? Não, só ouvindo. Agora sim. Tá, legal. Então, super construtivo aí as contribuições. Eu vou deixar uma última aqui, que é a minha percepção, tá? Fazendo um compilado, né, do que o pessoal falou. Aí eu vou puxar a sardinha, né, como engenheiro, mas fazendo uma análise, né? A gente, às vezes, como engenheiro, tenta otimizar o recurso, né? Falando recurso colaborador, o empregado, o colega de trabalho, a gente tenta esgotar o recurso, esgotar no mau sentido, usar aquele recurso no 100% dele. E falta, talvez, um pouco desse olhar, né? Eu diria que empatia é uma palavra que tem permeado bastante as minhas relações de trabalho,
porque depois aí da pandemia a gente vê que nem todo dia a gente acorda com aquele ânimo, né, e aquele humor. Então a gente tem que entender que as pessoas têm dias bons e ruins e que no ambiente de trabalho um deve apoiar o outro. O Jorge, eu acho que o Rômulo também, né, levantou uma questão que eu acho que é bastante pertinente, que as empresas, via de regra, e ele citou lá, o outro colega citou os acidentes aéreos, né? Acidentes aéreos são profundamente investigados, mas a gente vê, assim, uma epidemia de falha humana. Será que tudo é falha humana? Mas o que deu origem ou causa a falha? Né? Será que aquele ambiente ele não está propiciando a falha, né? Então, nós como engenheiros, eu não falo como engenheiro de segurança, mas falo como engenheiro, a gente tem que identificar a raiz do problema, né? Porque senão a gente não resolve de forma definitiva. Então é isso. Vou deixar aqui novamente os avisos, né? Que a gente vai comunicar ali pelo grupo as inscrições para visita, tá? No sábado, dia 31, não nesse, no próximo sábado. E é isso, agradecer e combinar com o pessoal que teremos aí o nosso encontro na quinta-feira. É isso? Isso mesmo. Valeu, Cris. Valeu, Alexandre. Um abraço a todos aí, pessoal. Valeu.